A Terra está passando por momentos de transição. O que caracteriza estes momentos? Raul Teixeira será nosso entrevistado para falar sobre este assunto. Olá! Os bons são tímidos e os maus são audaciosos, afirmou Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Será pela omissão dos bons que na Terra predomina o mal? Estas e outras questões que tanto afligem a humanidade, Raul Teixeira será nosso entrevistado para falar sobre este assunto. Raul, é uma alegria muito grande para nós recebê-lo neste programa. Segundo o Espiritismo, a Terra é um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, que está passando por um momento de transição para se transformar em um mundo de regeneração, onde predominará o bem. O que é que caracteriza esses momentos? Ivone, é muito importante quando o Espiritismo fala dessa maneira, porque o que caracteriza esse momento é o que a gente está vendo na Terra nessa atualidade. Temos a impressão de que as hienas abissais se abriram e uma percepção de que ninguém se entende. Parece que nada se encaixa, parece que nada se enquadra. Todo o bem que se pretende fazer, ele é imediatamente batido pelo mal, pelos maus. Toda pessoa que deseja realizar o bem, ela encontra 1000 obstáculos. E quem deseja fazer o mal tem todos os caminhos abertos. Então nós vamos percebendo que alguma coisa está fora da ordem. Não da ordem divina, mas da ordem social, da ordem do bem que deve se estabelecer na Terra. Quando você lida com uma pessoa, você admite que ela seja sua amiga, você entrega seu coração à amizade e daqui a pouco ela lhe puxa o tapete. Nós estamos vivendo no meio de espíritos muito rudimentares. O progresso biológico que a Terra já conquistou dá às criaturas um corpo estável, uma plástica muito bem feita, moços, moças muito bonitos, homens e mulheres muito bem postos, mas a alma é infantil. A alma é atrasada e nós observamos isto em todas as realidades que se passam no planeta. A gente caminha por uma rua, por uma estrada, as pessoas estão em carros de luxo, às vezes em carros importados, e atirando seus lixos para a estrada, mostrando a bruteza ainda das suas observações, das suas percepções sociais. Aquilo ali é um caminho de todos. E eles vão atirando pets e latas de bebida e pacotes plásticos, o que eles tiverem nas mãos. Então, verificamos que a pessoa ascendeu economicamente, mas moralmente ela ainda é rudimentar. Por isso é que o Espiritismo diz que no mundo de provas e expiações o mal predomina. Por causa de dinheiro, as pessoas se prostituem, as pessoas se vendem, as pessoas matam umas às outras para tirar R$10, para tirar um cordão do pescoço. Então não existe esse valor pela vida, esse respeito pela vida. Em todas essas situações você vai vendo o momento de provas e expiações do planeta. De modo que nós precisaremos estar sempre atentos, sempre vigilantes, para que nos sintonizemos com o bem, para que não nos absorvamos com o mal que está à nossa volta. Mas o mal está aí, pululando, atormentando, e pobre de quem se decida por entrar na sua sintonia. A citação da Bíblia de que os tempos são chegados tem relação com esse momento de transição? É importante percebermos que Jesus Cristo asseverou que os tempos seriam abreviados por conta dos justos. Ele entendia que as criaturas de bem, elas não precisariam sofrer
tanto em função das criaturas que ainda estão atreladas ao atraso e ao mal. Os tempos seriam apressados. Então, quando Jesus diz isto, nós compreendemos por que é que os tempos são chegados. Mas quando o Evangelho diz que os tempos são chegados, nós não entendemos isso de maneira absoluta, entendemos de forma relativa. Quando João o Batista anunciou Jesus Cristo, ele também falou algo semelhante: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Antes ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele encontrou Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veja que a ideia de temporalidade, ela é sempre relativa. Então, quando os tempos são chegados, para a mudança de fase do planeta, que nós estamos sempre falando de várias formas, que esse planeta de provas e expiações se converterá num mundo de regeneração. Os tempos são chegados para isso. Quando o Espírito André Luiz, por meio de Chico Xavier, anunciou que desde a última Grande Guerra, já muitos espíritos não estão tendo o mérito de nascer na Terra, estão já recambiados para outras localizações siderais, e nós ainda vemos na Terra esse avultado número de criaturas perturbadas, de criaturas maléficas, em todas as áreas, desde a estrutura básica da família até os mais altos governos planetários. Uma perturbação generalizada. Então nós nos perguntamos o que é que eles tiraram da Terra, se ainda está restando esse tipo de criaturas. Imaginemos o que é que os bons espíritos já não tiraram daqui. De modo que os tempos são sempre chegados, os tempos estão sempre chegando. Na medida em que a divindade vai recolhendo do planeta as criaturas que poderiam causar maiores danos à marcha do progresso, esses tempos estão chegando. Nós estamos cada dia mais próximos desse dia feliz, que não é um dia de 24 horas, mas esse tempo feliz. De modo que, de fato, conforme estabelecem os bons espíritos, os tempos estão chegados. E os cataclismas, as grandes pandemias e outras catástrofes também são indícios desses tempos chegados, Raul? Essas situações catastróficas, elas são indício de que a divindade periodicamente faz uma faxina psíquica no planeta. São retiradas entidades que precisam voltar. Muitas vezes a gente pensa que quem vai nesses grandes sinistros, nesses grandes acidentes, são somente criaturas pecadoras, os maus, os atormentados, os devedores. Mas também saem nesses contextos criaturas que já não têm o que fazer aqui, que já cumpriram determinadas etapas. Elas saem nesse aluvião. É por isso que nós encontramos num acidente grave muitas criaturas do bem perecendo, desencarnando, como agora nós tivemos a dona Zilda Arnes, né, nesse recente terremoto no Haiti, mas ela estava fazendo bem, era uma mulher do bem, mas os justos também vão mais cedo. Para a nossa visão, nós gostaríamos de tê-los aqui muito tempo, mas quando eles cumpriram as etapas que vieram cumprir, a divindade os retira, porque eles serão programados para voltar ainda à Terra com tarefas mais amplas, ajudando nessa transformação do planeta, auxiliando nessa mudança do planeta. Imaginemos que uma mulher de quase 80 anos, ela teria muito mais chance de fazer o bem se ela fosse mais jovem. Ela teria muito mais vigor se ela fosse mais jovem. Então a divindade programa isto. O trabalho que ela realizava, outros continuarão, enquanto ela retorna com outro cacife, com outra disposição, de modo que é muito importante que a gente veja nesses grandes acidentes a divindade interessada em retirar uma leva de criaturas, algumas porque estão atrapalhando e outras porque precisam se reciclar, se reestruturar para voltar em melhores condições. Raul, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Conheça a coletânea do programa de televisão Vida e Valores, apresentado por José Raul Teixeira. Vida e Valores, número 4. Tenha os textos do Momento Espírita sempre com você.
Você os encontra também em livros. Consulte a Livraria Espírita Virtual, livrariamundoespírita.com.br, e confira os seus vários volumes. Livraria Mundo Espírita, 41 3225 2739. Estamos de volta hoje conversando com Raul Teixeira. Estamos falando sobre momentos de transição. Raul, os bons são tímidos, os maus são audaciosos. Diante dessa afirmativa, nós podemos entender por que nos parece que na Terra predomina o mal? Será realmente pela omissão dos bons? E esses predominarão um dia? Olha, é muito fácil de nós observarmos nessa atualidade que vivemos a omissão dos bons e a prevalência dos maus, ou daqueles que nós chamamos de maus. Porque toda pessoa que resolve fazer o mal, ela grita bem alto. Eu resolvi assumir. Toda pessoa que diz que resolveu assumir é o lado bobo da vida, é o lado infeliz da vida. Jamais alguém que resolva assumir sua virtude, seu caráter, o bem, ela trombeteia. Somente trombeteia quem resolve assumir o seu lado negativo. Agora eu vou soltar as frangas, agora eu vou chutar o pau da barraca. As pessoas têm mil expressões para dizer que ela adotaram o mal a partir dali. Então, ele é ousado. Quando você vê alguém dizer assim, se fizer comigo, eu mato. Raramente você ouve uma pessoa dizendo assim, se fizer comigo, eu perdoo. Porque ela não fala. E porque ela não fala, ela tem dificuldade de agir. Porque de tanto que nós verbalizamos determinada ideia, essa ideia se fixa em nós. Daí as pessoas que dizem, eu não valho nada, eu sei que eu não presto, elas vão se mantendo sem valer nada. Se eu disser assim, eu preciso ser melhor, eu preciso melhorar, eu vou trabalhando em mim essa disposição. De modo que, do mesmo modo que Jesus Cristo estabeleceu que nós podemos cometer erros por pensamentos, palavras e obras, poderemos acertar também por pensamentos, palavras e obras. No momento que eu começo a pensar o bem, a falar do bem, eu tenho entusiasmo para realizar o bem. Mas se na minha cabeça eu só penso o mal e na minha palavra só sai o mal, é obviamente que eu tenho todo o reforço de realizá-lo. Dessa maneira, essa colocação do Espírito de verdade, de que o mal predomina na Terra por culpa dos bons, nós vemos a cada momento. Você está numa obra do bem e há alguém querendo fazer tolice ou cometer um equívoco, você não conta com ninguém a seu favor. Todo mundo fica quieto, lhe dá razão por trás, mas na frente do problemático todo mundo fica quietinho. Então você veja que há uma omissão dos bons em toda a linha. Se alguém está assaltando o outro na rua, não existe testemunha, ninguém viu, todo mundo sai correndo e deixa o outro morrer sozinho e deixa o outro apanhar sozinho. Nem para ligar para a polícia. Ninguém está dizendo que as pessoas têm que se atirar na frente do bandido, da bala, não. Liga para a polícia, chame o socorro. Não, as pessoas saem correndo. Elas salvam a própria pele. De modo que o bom é tímido. Imaginemos que o assaltante, o ladrão, o sequestrador, ele entra no meio do povo, no meio do banco, no meio do dia. Ele faz reféns, ele pinta, ele borda. E as pessoas boas, passivas, não pacíficas, passivas. Ninguém tem coragem de falar, na rua ninguém fala, ninguém, nem para o disque denúncia. Então nós verificamos que essa atitude acovardada é conivente com o mal. Ela acaba reforçando o mal. Porque se as pessoas se dessem conta do poder que elas têm ao fazer o bem venceria. Por isso que o Livro dos Espíritos nos diz, no dia em que os bons quiserem, preponderarão. Deixa conosco essa dificuldade, essa pecha, no dia que quiserem, é sinal que a gente ainda não quis. De modo que nós damos muito glamour ao mal. Os noticiários, os noticiosos, os jornais, as revistas noticiam o bandido, o sequestrador, as coisas boas jamais. Os jovens drogados, os jovens que usam crack, nunca os jovens que estudam, que desceram do morro e se tornaram gente, nunca o bom tem acesso às mídias. Então nós começamos a ver a glamorização do mal e por causa disso o interesse daquele que tem a cabecinha mais oca.
Ele vai ser destacado se ele fizer bobagem. Mas se ele fizer o bem, ninguém reconhece. Quando o indivíduo faz o bem, não fez mais que a sua obrigação. Então, veja como se desestimula o bem. Mesmo nas instituições espíritas, o companheiro se desdobra, vai lá, prepara um trabalho, ninguém lhe diz uma palavra. Que bom, gostei do seu trabalho, parabéns, continue. Não precisa dizer que ele é o melhor do mundo. Basta incentivá-lo. Ah, se eu falar, ele fica vaidoso. Então parece que a gente tem cuidado com a vaidade dos outros, mas não com a tristeza dos outros. Porque quando a pessoa faz qualquer coisa equivocada, nós brigamos com ela. E não ficamos preocupados se ela vai ficar triste ou não. Então a gente mistura o despeito com um monte de outros sentimentos inferiores. E com isso nós estamos colaborando com o mal. Incentivar não é pecado. Bajular, sim. Então é muito importante verificar como é que Jesus nos incentivou. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois deuses, sabendo o que a gente era há 2000 anos. E ele não teve problema em nos incentivar. E nós temos o maior problema em dizer às pessoas parabéns. Então, nós participamos dessa omissão dos bons e é preciso mudar. Raul, você se referiu aos pacíficos e aos passivos. Você poderia nos falar quem são os passivos e quem são os pacíficos? Os pacíficos são aqueles que ousam no bem. Madre Teresa de Calcutá era pacífica. Ela reconhecia as necessidades e ia bater contra a necessidade para ajudar os necessitados. Gandhi era um pacífico, era um pacifista. Ele conhecia o drama e ele ia para lutar a fim de acabar com o drama, de derrotar o drama. Quando nós encontramos as pessoas que sabem o que tem que fazer e ficam quietas, e ficam mudas, e ficam no mesmo lugar, elas são passivas. Aquelas que só reagem dentro de casa. Elas não falam na hora que tem que falar com a pessoa certa. Elas batem na mulher, brigam com o marido, batem nos filhos, brigam com os vizinhos. Elas são covardes. Todo covarde é passivo e não pacífico. O pacífico age. O passivo se encolhe, se mimetiza, se deixa confundir, se emudece. Esse é o passivo. Raul, nós podemos ter ideia de como será a Terra transformada em um mundo de regeneração? Existe a possibilidade também de se prever quando isso acontecerá? Não, não há essa possibilidade. Nós podemos, muito de longe, fazer suposições pelos momentos de alegria fraternal que a gente vive na família, entre os amigos, com os companheiros de crença, com as pessoas que, mesmo não sendo da nossa crença, elas vibram pelo bem. Quanta felicidade que geramos em torno desse encontro, desse contato. Nós ficamos imaginando o dia em que esse estado de coisa se converter num estado comum de todo mundo. No entanto, ter ideia exata nós não temos. Nós podemos supor. Deve ser alguma coisa daí para cima. Porque todos esses nossos momentos de alegria ainda estão mesclados com a nossa impureza, com as nossas deficiências, com as nossas limitações. Nós estamos num momento de muita alegria, de muita festa, de muita felicidade de fato, mas se alguém disse uma palavra que a gente não gostou, a gente já emburra. A festa, toda aquela alegria já não tem valor para nós. A gente fica emburrado por causa da palavra que a gente ouviu. E às vezes o companheiro não disse para nos ofender. Disse no momento de estouvamento ou de excitação, mostrando que nós ainda não conseguimos vivenciar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Então é óbvio que isso faz com que nós não tenhamos a dimensão do que será o mundo de regeneração. Mas temos a certeza de que será muito melhor do que os nossos mais notáveis momentos de felicidade aqui. Raul, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo muito em breve conosco, agradecemos a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.